2 anos a gente sabe que a faculdade estava passando por sérios problemas, mas ninguém nunca chegou a acreditar que isso um dia ia acontecer. Dei entrada para pegar o diploma desde o dia 31 de agosto de 2012 e até hoje nada. A universidade não pode usar esse requisito ENAD como sanção. Não pode impedi-la de colar grau em razão da não realização por qualquer outro motivo. Tem muito mais no Via Legal, que começa agora. A política brasileira de tratamento à AIDS é referência no mundo. A iniciativa mais recente inclui o fornecimento dos antirretrovirais a pessoas que não têm o vírus, mas que se expõem muito à doença. É o caso de profissionais do sexo e usuários de drogas. Mas esse avanço parece não ter alcançado o sistema previdenciário. Você vai ver agora a história de um brasileiro que precisou brigar na justiça para não ficar desamparado. Dentro de casa, na companhia da mulher e da neta. Há 8 anos, esta tem sido a rotina de Manuel. Em 2006, ele recebeu a notícia de que era portador do vírus da AIDS. O início do tratamento foi imediato, mas não suficiente para controlar a multiplicação do HIV. E os problemas de saúde só se agravavam. Eu não podia subir uma ladeira, eu não podia subir uma escadaria devido à minha debilidade física. Manuel, que é formado em letras, mas trabalhava na rede hoteleira do Recife há mais de 20 anos, ficou com a saúde tão comprometida que não teve mais condições de se manter no emprego. Pediu demissão e passou a levar uma vida bem diferente de quando era um profissional dinâmico que atuava em hotéis e pousadas da cidade. Eu amava muito o que eu fazia, tinha muito amor, muita estima, era muito dedicado. Recebi vários prêmios, funcionário padrão, funcionário do ano. Então, hoje em dia, o que é que eu faço? Eu procuro produzir de outra forma. Eu trabalho para a igreja. Evangélico, pai de 3 filhos, Manuel é casado com Eliane, que não foi contaminada e tem sido o porto seguro do marido. Aí me levou para fazer os exames, tudinho, mas graças a Deus não me contaminei. Ela me ajudou, ela estava junto de mim. E foi meu braço direito e esquerdo. Mas mesmo com o apoio da família e com adesão plena ao tratamento, no caso dele ficou impossível vencer as complicações da AIDS. E elas foram muitas. Além das dores, Manuel foi obrigado a conviver com infecções e até com o câncer de pele e de próstata. Quando o médico diz assim, olha, você tem 10% de sobrevida. Você não vai conseguir reagir. Você já está com a ordem de ir para a UTI e eu não sei o que é que vai acontecer de lá. Em casa, a família teve que passar por uma outra dificuldade, a falta de dinheiro. Eliane, que nunca havia trabalhado fora, precisou arregaçar as mangas. Foi um período muito difícil, mas aí eu consegui trabalhar assim, tinha semana que era 2 dias, tinha semana que era 3 dias, fazendo faxina, deixava ele doente em casa, que ele estava doente, né? Mas tinha que ir para também não depender 100% dos outros. Durante 2 anos, além do dinheiro da faxina, a família pôde contar com auxílio-doença pago pelo INSS. Mas no fim de 2010, o benefício foi cortado. O perito do Instituto atestou que Manuel tinha condições de voltar ao trabalho, uma constatação distante da realidade do paciente, que na época enfrentava as consequências de um tratamento agressivo. Manuel lembra, por exemplo, que precisava usar fraldas para sair de casa. Várias vezes eu saí de casa, várias vezes, nenhuma nem 2 não. E quando eu chegava na esquina, eu tinha que voltar para casa porque a minha barriga mandava voltar. Manuel chegou a pedir aposentadoria por invalidez ao INSS, mas também não foi atendido. Pelo INSS eu estaria apto para trabalhar.
O representante da perícia médica do INSS para o Nordeste reconhece que podem existir falhas nos exames feitos pelo Instituto, mas garante: a concessão ou não dos benefícios segue apenas critérios técnicos. O perito ele trabalha com aquilo que ele detém de informação e que a pessoa traz de laudo médico, de exame, para a gente poder decidir. Então, muito provavelmente o que aconteceu é que se trouxe algum fator novo. No caso de Manuel, também não foi fácil provar na esfera judicial que ele já não podia trabalhar. Só depois de 2 perícias e do processo chegar à turma recursal, o direito foi reconhecido. Concluiu que ele estava totalmente incapaz para o trabalho, né? Porque não era só a questão dele ser portador do vírus, do vírus HIV, era a questão também, toda a questão social dele, né? Outras condições que aí levaram eles a concluir que ele estava incapaz, certo? E aí concederam benefício. Essa terceira avaliação provavelmente agregou alguma coisa que fez concluir pela incapacidade. Quando a questão parecia encerrada, o INSS recorreu da decisão. E diante da reação do Instituto, a Defensoria decidiu pedir à Justiça que o benefício fosse pago mesmo com a questão judicial em andamento. E foi o que aconteceu a partir de abril do ano passado. A questão nos tribunais só foi decidida no fim de 2013 e foi favorável a seu Manuel. Além de estar aposentado, ele comemora a notícia de que vai receber os valores atrasados. Não sei o que é que vai acontecer, mas até aqui me ajudou o Senhor, né? Até aqui eu pensei que eu não chegaria onde eu estou. No caso de seu Manuel, está muito claro que ele não tem condições de trabalhar. Mas, felizmente, essa não tem sido a realidade de boa parte dos pacientes. Especialistas deixam claro que o melhor jeito de enfrentar a doença é manter o tratamento e tentar levar uma vida normal. A descoberta dos antirretrovirais há quase 2 décadas trouxe esperança e alívio para milhares de vítimas da AIDS no mundo inteiro. Com o passar dos anos, cada vez mais pessoas que têm a doença conseguem levar uma vida normal e trabalhar faz parte da vida. Para o coordenador do programa DST-AIDS em Pernambuco, manter o paciente afastado do serviço é uma prática que ficou no passado. Já foi o tempo que você ter o diagnóstico de HIV significava praticamente o óbito, né? Ou a incapacidade de uma pessoa que continua exercendo as suas funções, continua a sua vida, na sua capacidade laboral normalmente, logicamente que vai se sentir muito melhor do que uma pessoa que seja excluída do trabalho. Daí a gente também estimula as empresas e sensibiliza as empresas para que não promovam demissões sem necessidade, porque uma pessoa que tem o diagnóstico da infecção não está incapaz. O coordenador desta ONG, que oferece assistência a portadores do vírus, também defende a manutenção das atividades, mas faz questão de dizer: existem doentes que estão incapazes de trabalhar. Para esse grupo, a aposentadoria é a única alternativa justa de sobrevivência. Por isso, Vladimir lamenta que a perícia médica ainda cause tantos problemas. Se a gente vai hoje numa perícia do INSS, ele vai, assim como é determinado naturalmente, né, ele vai estar olhando os exames que definiriam se o HIV está desenvolvendo ou não. Então, o perito ele não tem muito entendimento sobre a questão do HIV ou da AIDS, né? Ele não sabe desses outros recortes, tais como a discriminação, tais como a falta de outras políticas assistenciais que também dignificam e possibilitam a continuidade da sua vida. O perito médico ele vai analisar uma série de fatores, que não só a doença, começando primeiro pela pessoa. É preciso saber a idade, é preciso saber as experiências profissionais prévias daquela pessoa, há quanto tempo ela está no trabalho. Em segundo lugar, a gente faz uma avaliação do trabalho. Precisa saber em que empresa aquela pessoa trabalha, qual é a função que ela exerce
quais são as atividades que aquela função exige dessa pessoa. E por último, a gente vai ver também a doença, né? Quais são as consequências daquela doença, né, que impedem na realização daquela função exigida. Via de regra, é na Justiça Estadual que são julgados os responsáveis por crimes como assaltos ou homicídios, por exemplo. Pouca gente sabe, mas dependendo de quem foi a vítima, o processo pode ser analisado na esfera federal. Veja um exemplo na reportagem de Viviane Rosa. Mateiros fica no Jalapão, a 320 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins. Na cidade, onde vivem pouco mais de 2.000 pessoas e a principal atividade é a agricultura de subsistência, pode-se dizer que o trabalho da polícia é tranquilo. Em média, a única delegacia registra uma ocorrência a cada 6 ou 7 dias. A princípio, ocorre com mais incidência violência doméstica. Mas em 2013, um caso fugiu à regra. Em julho, o único banco do município, que funciona dentro da agência dos Correios, foi assaltado. Uma ocorrência que tirou a paz dos moradores. Laudeci foi a última cliente atendida antes do assalto. E eu peguei e saí do correio, no que eu saí, que eu desci do correio e já vi ele lá. O homem entrou na agência, rendeu o funcionário com uma faca, pegou R$ 2.500 que estavam no caixa e saiu tranquilamente. Ele sabia que naquele momento não havia nenhum policial na cidade. É que a delegacia tem 2 equipes que se revezam seguindo uma escala no mínimo peculiar. Um grupo de policiais trabalha na primeira quinzena do mês e o outro na segunda. O problema é que nos dias em que eram feitas as trocas, os agentes de plantão iam embora antes que os substitutos assumissem os postos. No dia do assalto, o ladrão sabia que quando o funcionário dos Correios ligasse para a delegacia, não encontraria nenhum policial. E foi exatamente o que aconteceu. A secretária de administração da prefeitura reconhece a falha e garante que já tomou providências para impedir que esse tipo de situação se repita. A gente fez um pedido e fomos atendidos. A equipe só vai embora depois que a outra chega, né? Mariana esteve na agência logo após o assalto. Ela conta que quando entrou, o funcionário ainda tentava se recuperar do susto. Ele falou que o rapaz chegou com uma faca, aí ele disse que não pode fazer nada, entregou o dinheiro pro menino, o menino saiu correndo. Ele estava muito assustado. Como o crime foi cometido em uma empresa pública, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que assumiu as investigações. As câmeras de segurança dos Correios confirmaram que os moradores já suspeitavam. O assaltante era um rapaz conhecido na região por praticar pequenos furtos. A fama dele não é fama de ladrão, como se diz, né? 4 dias depois do assalto, o rapaz foi encontrado dentro de um ônibus que partia em direção a Palmas. Ele negou a autoria do crime e ainda deu outro nome aos policiais, mas a estratégia não funcionou. Reconhecido pelo funcionário dos Correios, o assaltante foi preso e processado nessa vara federal em Palmas, inaugurada um mês antes para tratar exclusivamente de ações criminais. O juiz que analisou o caso condenou o homem a 5 anos e 8 meses de prisão. Dificilmente teríamos conseguido dar uma resposta tão célere como foi neste caso, com uma vara de competência geral. E isso é o que o judiciário deve oferecer à sociedade, uma resposta rápida aos casos que são submetidos, é a principal função do Poder Judiciário. Esse caso só foi julgado na Justiça Federal porque envolvia os Correios, uma empresa pública ligada à União. Essas competências estão previstas na Constituição de 88. Lá diz que cabe aos juízes federais processar e julgar causas em que a União, autarquias ou empresas federais sejam interessadas. Não importa se a instituição está na condição de autora, como foi o caso do assalto em Mateiros, ou de ré, como ocorre, por exemplo, quando alguém processa o INSS. Seja qual for o motivo, quando uma escola ou universidade fecha as portas, muitas informações importantes acabam se perdendo. São certificados, históricos ou mesmo diplomas que às vezes nunca chegam aos alunos. No Rio de Janeiro, milhares de estudantes e até recém-formados têm percorrido um longo caminho para ter acesso aos documentos.
Chegar ao ensino superior era o desejo de todas estas pessoas. Mas depois de anos de estudo, o tão sonhado diploma se transformou em pesadelo. Sinceramente, eu não sei. O atendimento começava às 9 horas, já vai dar 10 horas e até agora ninguém para dar uma solução para a gente, nenhuma resposta. A fila, que parece não ter fim e ocupa as estreitas ruas do centro do Rio, é de ex-alunos da universidade, que em janeiro deste ano foi descredenciada pelo Ministério da Educação. No caso de quem ainda está matriculado, o desafio é conseguir a transferência para uma das 3 instituições indicadas para receber os estudantes. Entre os que já se formaram, há quem acredite que a espera pode não ter fim. São pessoas como Tatiana, que concluiu o curso de Direito, mas como não recebeu o certificado, perdeu a chance de ser efetivada no escritório onde trabalhava como estagiária. Há 2 anos a gente sabe que a faculdade estava passando por sérios problemas, mas ninguém nunca chegou a acreditar que isso um dia ia acontecer. Então, quando chegou dezembro, que começou os professores não aplicarem provas, não aparecerem para dar aula e nenhuma satisfação para a gente, começou o desespero de todo mundo, principalmente os formandos. Os problemas na instituição começaram há um bom tempo, mas a crise ficou mais intensa em 2010, com paralisações de professores, alunos e funcionários. Em 2013, uma greve se arrastou durante praticamente todo o ano. Era quando Vanessa esperava receber o diploma. Ela terminou o curso de Ciências Contábeis no primeiro semestre de 2012 e corre o risco de perder até mesmo o registro do Conselho Regional da categoria. Dei entrada para pegar o diploma desde o dia 31 de agosto de 2012 e até hoje nada. Já fiz a minha prova do CRC, que vence tem um prazo de 2 anos e eu não consegui pegar nenhum documento para dar entrada no CRC até hoje. E eles não liberam. A universidade fazia parte do grupo Galileu Educacional, que também era dono de uma outra instituição de ensino superior com sede no Rio, a Gama Filho. Juntas, elas tinham 14 mil alunos. 3 mil deles deveriam ter se formado no fim do ano passado. No Brasil, o direito à educação está previsto na Constituição Federal, mas nem sempre é ao Estado que o cidadão recorre para ter acesso à formação escolar. Cada vez mais gente frequenta colégios particulares. Quando se trata do ensino privado, a natureza jurídica da relação aluno-instituição é a de prestação de serviço. Não à toa, o PROCON aqui do Rio decidiu autuar o Grupo Galileu por entregar de forma ineficiente a documentação solicitada pelos estudantes. Este advogado tem uma posição diferente. Ele explica que a partir do momento em que o Ministério da Educação descredencia uma instituição, a União passa a fazer parte do processo e a relação deixa de ser de consumo. O poder concedente é o Ministério da Educação. Se ele pode descredenciar, ele pode emitir o diploma. Ou ele pode exigir que uma outra universidade, uma outra faculdade, como acontece em outros casos, emita o diploma, uma vez que o curso será reconhecido pelo Ministério da Educação. A tese foi aceita pelo juiz federal Firli Nascimento Filho, que analisou o caso de um recém-formado em medicina. Ele concedeu uma liminar determinando que a Gama Filho e a União façam a emissão e o registro do diploma do rapaz, que terminou o curso no fim do ano passado. Depende do diploma para exercer a profissão e depende do diploma, uma vez que ele passou no concurso, um dos mais difíceis do país para cirurgião geral, para pós-graduação, e se ele não tiver o diploma, ele vai perder a vaga na Universidade Federal do Espírito Santo. Por isso a gente entende que cabe ao Ministério da Educação, uma vez que a Universidade Gama Filho ela não tem condições de emitir o diploma ou tomar um ato como poder público que permita o aluno receber esse diploma. Não tem como fazer isso. O MEC não tem acesso a esses dados. Só quem tem um acervo acadêmico é a universidade. E na portaria de descredenciamento é muito claro. A portaria vem item por item especificando quais as obrigações que a universidade descredenciada tem que cumprir.
O fato da instituição de ensino superior ser descredenciado, isso não é exime da sua responsabilidade. Ela tem um contrato de serviço de prestação de serviço educacional com o seu aluno. Vitor Travancas, que também se formou em uma faculdade particular, diz que fez uma descoberta no mínimo preocupante. A situação do cliente dele está longe de ser exceção no país. Eu fui perceber durante a ação que cada faculdade, segundo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, é responsável pelo seu cartório de emissão de diploma. E que nós não temos um cartório único. Fazendo uma pesquisa na internet, a gente percebe que todas as universidades que fecharam ou faliram, os alunos que foram formados pelas universidades jamais conseguiram obter o seu diploma novamente, porque ninguém cuida daquele cartório. Hoje, no mundo digitalizado, o que a gente propõe no debate político, educacional, é que haja um cadastro único, digitalizado, onde o aluno, ao precisar de qualquer documento, ele possa, pela internet, emitir o seu diploma, né? Enquanto as mudanças não são efetivadas, aos alunos da ex-universidade e da Gama Filho, resta a revolta. O pessoal da Galileu fez o que fez com todo mundo e eles estão aí. E a gente? Perdendo emprego, a família acreditando que vai ter um profissional dentro de casa. E o sonho da gente está aí. O Via Legal continua falando de educação. Desta vez, a polêmica envolve as regras do ENAD, o exame criado para avaliar o desempenho dos cursos superiores no Brasil. O governo exige que, para receber o diploma, o estudante faça a prova, mas muita gente discorda. Bárbara não imaginava que o último semestre de faculdade seria tão complicado. Nessa conversa gravada via Skype, ela conta que mesmo tendo concluído todas as disciplinas do curso de Publicidade e Propaganda, quase ficou sem o diploma. Eu sabia que precisava do exame. Se tivesse nome na lista, precisaria fazer esse exame. Porém, eu não tinha conhecimento de que meu nome poderia estar na lista, visto que eu tinha trancado o meu semestre. O teste a que ela se refere é o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Bárbara alega que não foi informada pela universidade que era obrigada a fazer a prova. Eu não fui informada, nem por e-mail, e por isso que gerou todo esse problema, que na verdade ocorreu uma falha no sistema. Por causa da ausência no ENAD, a jovem foi proibida pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos de participar da formatura. Bárbara, que estava prestes a viajar para a Austrália, decidiu ingressar com uma ação na Justiça Federal de Novo Hamburgo contra a instituição. Eu já tinha uma viagem programada, eu já tinha passagens compradas e caso eu não conseguisse me formar naquele semestre, eu precisaria mudar todo o meu ano de 2013. Por causa de um recurso da universidade, o impasse chegou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou o direito da estudante de se formar. A universidade não pode usar esse requisito ENAD como sanção. Não pode impedi-la de colar o grau em razão da não realização por qualquer outro motivo. O ENAD foi criado em 2004 e até 2006 era feito por amostragem. Depois disso passou a ser obrigatório. Todo ano são escolhidos alguns cursos para avaliação. A lista se repete a cada 3 anos e a intenção é avaliar o rendimento dos alunos que estão terminando a graduação. O estudante que não fizer a prova fica impedido de receber o certificado de conclusão do curso. A lei que cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior diz que o ENAD é componente curricular obrigatório. Então, todo aluno é obrigado, como ele é obrigado a fazer as disciplinas e as provas das disciplinas, ele é obrigado a fazer o ENAD quando acontece a coincidência da sua formatura com a realização do ENAD, porque o ENAD é trienal para cada curso. Casos como o de Bárbara não são raros. Ao contrário, eles se repetem em todo o país e quase sempre terminam da mesma forma, nos tribunais. Como o aluno está aprovado pela universidade e como a universidade é que é avaliada pelo ENAD e não o aluno, não tem como barrar a formatura do aluno em virtude de um fator que diz respeito à avaliação da universidade e não a ele.
Esse advogado também procurou a justiça para garantir a formatura de um cliente. Ele fez a prova e não foi emitido o certificado de participação na prova exatamente em virtude de que a listagem seria expedida depois da data limite para que ele fizesse o registro junto ao CRM. Em razão disso, não teria como cumprir compromissos que ele havia pré-agendado em hospitais da região no Natal e no Ano Novo. Apesar dos problemas e das reclamações dos estudantes, este professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul defende a avaliação. Para ele, o universitário que decide não fazer o ENAD prejudica a própria trajetória profissional. É um conceito que não é do estudante, é um conceito que é do curso. Isso é super importante ter presente. O mercado também precisa dessa informação. O governo precisa dessa informação para poder ter uma política de qualificação de cursos. Para poder detectar quando tem um curso que às vezes ele tem uma estrutura muito bonita, mas ele não consegue ensinar bem os alunos. Você pode rever outras reportagens envolvendo as regras do ensino superior no Brasil, acessando nossos canais na internet. O Via Legal termina aqui. Na semana que vem tem outras histórias decididas na Justiça Federal. Até lá!